Oi, turma, tudo bem? Vamos falar da equação de segundo grau nesta aula de hoje, tá? Então, a prof mandou uma atividade mais simples para vocês aprenderem a equação de segundo grau, tá? Ela é bem fácil, tá? Ela vai ocupar fórmula, porque a outra aula passada a gente aprendeu a incompleta, a equação de segundo grau incompleta, tá? Quando nós só tínhamos duas variáveis, ou às vezes com uma incógnita só, ou uma variável, né? Então, agora hoje nós vamos ver ela completa, tá? Tem o A, o B e o C, que são os coeficientes onde a gente usa para calcular, tá? Então, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara para resolver a equação de segundo grau, tá certo? Então, vamos partir para o exemplo, ok? Turma, então tem duas coisas aqui que é importante vocês saberem, tá? Então, a equação de segundo grau é uma expressão que tem um expoente 2, então é obrigatório, tá? Então, esse que tem um expoente 2 sempre vai ter o valor junto dele que vai ser chamado de A, o coeficiente, tá? Como nós estamos falando da completa, então nós vamos ter o Y, ou um valor qualquer sem expoente, que é chamado de B, o valor que está aqui na frente é chamado de B, e esse solteirinho aqui é o C, tá? Então, nós vamos ter o coeficiente A, B e C, porque nós estamos falando das equações de segundo grau completa, tá? Essa é a nossa aula de equação completa, tá certo? Então, vai ter o A, o B e o C, mas é obrigatório ter sempre o A, tá? Senão, ela não é uma equação de segundo grau. Então, o A sempre vai ter, tá? Bom, o que mais a gente vai ter que saber? Quando ela é completa, nós vamos usar sempre a Bhaskara para resolver, tá? Então, quando nós temos uma equação com expoente 2, é chamada equação de segundo grau, e ela se resolve a partir da Bhaskara, tá? O que é a Bhaskara? É uma fórmula, tá? Usada para resolver. Então, a prof trouxe aqui, ó, a fórmula de Bhaskara para vocês dar uma olhadinha, tá? Então, essa aqui é a forma completa, tá certo? Nós temos aqui menos o B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esses valores aqui, o A, o B e o C, são os valores que estão na equação, tá? Os valores numéricos que tem na equação. O A, então, é o valor que está com x ao quadrado, o B é o valor do que está com o x ou com o y, tá? O valor da letra que não tem expoente, tá certo? E o C é o valor numérico que nós temos dentro da equação. E aqui volta a ser A de novo, que é o valor que está com x ao quadrado. Esta parte dentro da raiz é chamada de delta. Então, a gente sempre vai trabalhar com ela aberta, que é bem mais fácil e mais simples, tá? Então, a gente vai calcular o delta primeiro. O delta é essa parte dentro da raiz, tá? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tem que fazer essa expressão numérica aqui, ó. Essa algébrica que vai virar numérica, tá? Então, nós vamos ter B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Primeiro resolve o B, depois a tabuada. E depois diminui ou aumenta, depende do que nós vamos ter, tá? Depois que eu faço isso, eu acho os valores de x. Porque sempre que nós temos uma equação de segundo grau, ela vai ter duas respostas, tá? Porque o x ao quadrado significa que ele vai ter dois resultados, tá certo? Podendo ser exato ou não, tá? Então, nós vamos ter dois resultados. Ou, às vezes, não existindo, porque depende do valor que nós tiver pro delta, tá? Delta negativo, a gente não vai ter, então, um resultado, certo? Nós vamos dizer que não existe a raiz, não vai ter nenhum valor para o x. Bom, então, nós vamos trabalhar com ela aberta, tá? Vamos calcular o delta, pronto, achei o delta. Eu vou aplicar nessa fórmula. Esse aqui a gente chama de x uma linha e esse duas linhas, ou seja, um x positivo e outro negativo. O B, ó, não muda, tá vendo aqui? É menos B. Mais ou menos, ele vai abrir uma vez com mais e uma vez com menos. A raiz de delta e embaixo continua sendo igual. Então, o que muda? Só muda o sinal. Um x vai ser positivo, vou calcular com delta positivo, somando o delta, e o outro eu vou trabalhar diminuindo o delta. Então, a conta é a mesma, só que nós vamos aumentar o delta ou diminuir o delta, tá? Vamos fazer um exemplo, então, para vocês poderem entender como que está essa semana a atividade. Bom, pessoal, eu trouxe aqui na tela do meu computador
porque a prof já resolveu o caderno dela. Mas a primeira parte, então, deixa eu tirar isso aqui. A primeira parte, essa parte aqui, ó, essa parte é a da explicação, tá? Ele abriu aqui, ele tá falando que quando nós tiver uma raiz positiva, ela vai ter dois resultados diferentes. Quando tiver uma raiz negativa, não existe. E quando delta, então, for zero, vai ter um único resultado, tá? Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte, vou mostrar para vocês, ela tá dividida em 3 partes, tá? Nós temos a primeira coluna, onde tem as equações. Nós temos a segunda coluna, onde eu vou identificar o delta aqui, ó, tá? E aqui nós temos o valor de x. Então, quando eu for calcular a equação, eu vou encontrar um delta e vou encontrar o valor de x. Eu vou ter que achar aqui esses valores, tá? Então, olha, eu vou fazer depois junto com vocês lá no meu quadro, tá? Eu tenho aqui a equação número 1, tá? Já vou fazer ela de novo. Eu achei o delta igual a 25, então eu procurei o 25 e eu vou ter que dar a posição do 25. Sempre primeira linha, tá? Então, tá no B, na coluna B, e na linha B e na coluna B, tá? Então, eu vou ter que estar na posição BB igual a 25. Então, a posição BB vale 25, que é o valor do meu delta. E esses valores aqui, ó, eu vou encontrar aqui, tá? Sempre vai ter o menor valor, depois o maior valor. No exemplo, eu botei virado, tá? Mas não... Eu organizei aqui, sempre vai ter o menor valor, então vai ter o menor x, depois o maior x, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, vou calcular toda ela. Então, ela tá dividida em 3 partes. Primeiro, você calcula e depois você vai lá e encontra dentro da tua coluna. Na coluna 2, você vai encontrar o delta e na coluna 3, você vai encontrar o valor do x, uma linha e 2 linhas, tá? Vou fazer o exemplo, então. Então, eu voltei aqui com o exemplo da equação, que tá resolvida lá. E nós vamos trabalhar com a Bhaskara aberta, tá? Vamos calcular o delta primeiro e depois o valor do x, tá? O x uma linha e x 2 linhas. Ou seja, o x positivo e o x negativo. Bom, gente, primeira coisa, para poder fazer essas continhas aqui, eu preciso descobrir o valor do A, do B e do C, tá? O A, como eu já falei na aula passada, e vou repetir agora. O A sempre é o valor que está com x ao quadrado. Então, aqui se eu não tenho nada, vale 1, tá? Então, aqui vale 1. O B é o que está com o x, então, nesse caso, menos 7. E o C é o solteirinho. Então, C é 6. Com esses valores em mão, eu consigo calcular o delta e o x, tá? Mas primeiro tem que calcular o delta, porque essa fórmula aqui precisa do delta. Então, olha como é fácil. Delta é igual. O valor do B, menos 7. Não precisa pôr parênteses, porque eu sei que tudo que vai ficar ao quadrado vai ficar positivo, tá? Então, menos 7, deixa eu arrumar esses menos 7 aqui. Menos o 4 vezes o A. O A vale 1 e o C vale 6. Primeira potência. Então, delta é igual 7 vezes 7, 49. Aqui só tem um menos, então vai continuar menos aqui. Por que só um menos? Porque o B e o C, o A e o C não tem sinal, tá? Porque é positivo. Porque se tivesse um deles negativo, vai virar positivo aqui no meio. 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 6 é 24. Na verdade, eu faço essa tabuada aqui agora, tá? Ó. E agora, pronto, delta. 49 tira 24, que é 25. Calculei o delta, tá certo? Com esse valor em mão, eu já posso tirar a raiz ou colocar para tirar a raiz aqui, tanto faz, tá? Vou tirar a raiz aqui na equação, para encontrar o x, tá? Então, vou continuar aqui, ó. Primeiro, o menos o b. E lembrando que aqui também tem menos, então vai ficar menos 7. Vai ficar 2 menos aqui, ó. Não vou ter que fazer o jogo de sinal. Mais... raiz de delta, raiz de 25, deixa eu arrumar essa raiz aqui, 2 vezes o A, que vale 1. Ó, troquei o B, troquei o A e troquei o delta. Resolvendo, aqui vai ficar menos, como vai ficar mais? 7 mais 5,
Raiz de 25 é 7, dividido por 2. Agora é só resolver isso aqui. 7 mais 5 é 12. 12 dividido por 2, então a primeira raiz é 6. Tá? O primeiro x é 6. Então, olha a sequência. Primeiro troquei, daí eu tirei a raiz, daí eu somei ela e por último eu dividi, tá? Mesma coisa vamos fazer nessa. Então, vai ficar menos o b, então é menos 7. É a mesma conta aqui de cima. Só que no lugar de somar, vai ser um menos raiz de 25. Dividido por 2 vezes 1. Então, eu sei que tudo vai ser igual, só que aqui vai diminuir. Então, aqui vai ficar menos com vai ficar mais. Então, vai ficar 7 menos o 5, ó. Olha a diferença, que aqui soma e aqui subtrai. Dividido por 2. Então, 7 tira 5 dá 2. E 2 dividido por 2, R$2 dividido por 2 pessoas, dá 1. Esses são os valores que eu peço para vocês calcular. O delta e o valor do x. Agora, vamos ver como é que fica lá para mim achar na minha coluna, tá? Depois que calcular, né, turma, vocês têm que voltar lá na folha de vocês, onde tem as 3 colunas, e completar a coluna 2 e a coluna 3, tá? Aqui é só a equação, então não vai ser pego só para calcular. Então, primeiro, vocês têm que calcular ela, tá? Então, da onde que eu vou tirar esse valor? Eu vou tirar aqui das equações para eu poder calcular o A, o B, o C e o D. Depois que eu calculo, olha para vocês verem. Eu aqui encontrei no delta 25. Então, eu tenho que vir aqui nesta coluna, lá da minha folha, e achar onde é que tá o 25, ó. O 25 tá aqui, ó. E escrever a posição dele. E primeira linha tá na B, ó. Linha B e na coluna B. Isso aqui igual a 25. Então, achei o meu delta do meu exemplo. O delta do meu exemplo é 25, tá na linha B e na coluna B, tá? E com isso, eu vou achar meus valores de x, olha. 6 e 1. Eu vou lá procurar o 6 e o 1, tá? Não tá aqui, não tá aqui, tá aqui, ó. 6 e 1. Eu vou lá e vou pintar, tá? Eu não vou pintar aqui pra vocês, porque senão vai escurecer, não vai dar pra vocês ver o resultado. Vou circular. Mas vocês vão pintar, tá? Tá aí, então, é isso que vocês têm que fazer. Primeiro, vocês têm que calcular, tá? Calcula a equação, calcula o delta, calcula o valor do x, uma linha, x, 2 linhas. E depois volta lá na folha de vocês, acha o delta de vocês e depois acha o valor do x, uma linha e 2 linhas, tá? É isso que tem que fazer. Então, primeira coisa é calcular, pegar o valor do A, do B e do C que vai ter aqui, A, o B, o C e o D, calcule e depois só vai marcando aqui, tá? Encerramos então aí, é isso, tá?